Querido Deus, nós também te adoramos nessa noite. Entendemos, ó Pai, que tudo é do Senhor. A nossa vida é do Senhor, as nossas finanças é do Senhor. E nós apresentamos agora esse momento, Pai, de adoração ao Senhor, onde a tua igreja pode vir ao teu altar. Ali, Senhor Deus, entregar a sua oferta, o seu dízimo, a tua primícia. E agora nós queremos abençoar, Deus, a vida de cada um. E que o Senhor possa, de uma forma sobrenatural, os abençoar. Deus, com a porção sacudida, recalcada e transbordante, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças vão estar saindo de 3 a 7 anos. 4 a 9 anos as crianças vão estar saindo. Amém. Amém, amados. Podemos assentar. Nós vamos direto na mensagem. Nessa noite. A paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão no culto presencial, aqueles que estão também nos assistindo através da internet. Que a bênção do Senhor nessa noite possa entrar dentro dos lares e também alcançar o nosso coração que estamos aqui. Amém? Mas nessa noite, amados, nós vamos ministrar, nós vamos falar sobre aliança. Às vezes é um tema um pouco mais complexo, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender sobre aliança. E nessa noite nós queremos então mergulhar um pouco sobre aliança, entender um pouco sobre aliança. Quantos aqui são adoradores de Deus? Levanta a tua mão. Amém? Você veio nessa noite para adorar o Senhor com tudo que há em você? Então nessa noite nós vamos tentar entender um pouco sobre isso. Nós vamos trabalhar aqui sobre a aliança do sacrifício. Muitas das vezes Deus requer algo de nós, e muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes que Deus ele pede ou requer algo de um adorador. Muitas das vezes nós não entendemos por causa de alguns detalhes que nós precisamos entender. Quando nós entendemos sobre aliança, nós não temos dificuldade de entender o caminho da obediência. Nós não temos dificuldade, mas às vezes por nós não entender algumas coisas, nós também temos dificuldades de entender a respeito dessa caminhada da aliança. Amém? Mas nós vamos ler um texto que está em Gênesis, lá no começo. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. E ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe. E então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E respondeu-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto.
E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste seu filho, seu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso entre os chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e sacrificou em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disser-lhe até o dia de hoje: o nome do Senhor se proverá. Pai, nós entramos na tua presença e entendemos que a tua palavra ela é poderosa, Senhor Deus, para trazer ao nosso entendimento a realidade de tudo aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite aos nossos corações. Que a tua palavra venha, Senhor Deus, entrar em nome de Jesus em cada coração e trazer o resultado de tudo aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus. Amados, nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Eu creio que todos aqui já conhecem sobre a história de Abraão, né? Se você for olhar a caminhada de Abraão, uma das coisas que a gente entende muito bem é que Abraão, ele tinha uma facilidade de obedecer, né? A gente vê que Abraão, em outros tempos, Deus já tinha levado Abraão, né, alguns desafios, e Abraão, ele tinha, né, sempre se dedicado a Deus naquilo que Deus tinha colocado. A Bíblia fala que Abraão, ele saiu de um lugar, né, que ele morava e foi para uma terra que ele não sabia onde era, né, por obediência. Mas aqui, né, Deus agora ele coloca Abraão à prova, né, num nível muito mais abrangente, né? Quando nós olhamos para a história aqui, né, tudo, né, a gente vê na história de Abraão estava baseada na vida de Isaque. Tudo estava baseado na vida do filho. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida daquele rapaz, né? Sobre a vida de Isaque estava a promessa de toda uma geração. E agora a gente vê que Deus ele fala para Abraão, né, e coloca Abraão à prova e diz para ele o seguinte: Abraão, eu quero que você entregue o seu Isaque. Eu quero que você entregue o seu filho como sacrifício para mim. E eu vou te mostrar o lugar. Eu te mostrarei aonde e como fazer. E a Bíblia mostra aqui que Abraão, então, ele segue toda a trajetória, né, daquilo que Deus tinha passado para ele. A Bíblia fala que ele pega ali 2 servos dele, pega Isaque juntamente com o jumento, pega todos os preparativos para o holocausto, e ele segue a caminhada. E a Bíblia fala então que Abraão ele vai no caminho de quantos dias? 3 dias andando, até que de longe ele avista o lugar. Até que de longe ele se aproxima do Monte Moriá, e Deus ali mostra para Abraão aonde tudo iria acontecer. E ali começa a acontecer algumas coisas. Abraão ele chega no pé do monte ali, e ele fala para os servos dele: aguarda aqui embaixo, espera aqui, vocês juntamente com o jumento vai aguardar aqui embaixo. Eu e o rapaz subiremos, adoraremos e depois voltaremos.
E a Bíblia fala então que Abraão sobe com Isaac, e nessa trajetória acontece algo. Amado, se você for olhar para a história, o que acontece aqui, você vai ver que Isaac ele já tinha participado com o pai, às vezes de algum ritual de sacrifício. Isaac ele já tinha uma ideia do que era, né, uma apresentação de sacrifício. Então ele sobe a caminhada ali do monte e chega num determinado momento que Isaac ele para o seu pai para lhe fazer uma pergunta. E ele fala assim: pai, peraí, nós temos o cutelo, está aqui, nós temos a lenha, também está aqui, nós temos o fogo, também está aqui. Isaac fala: alguma coisa está faltando para o sacrifício. Isaac fala para o teu pai: alguma coisa ainda falta. Isso dá a entender que Isaac já tinha participado de algum sacrifício, e ele sabia o que era necessário para se fazer um ritual. Mas Abraão faz o que? Ele fala para Isaac: filho, o próprio Deus proverá para si mesmo o sacrifício. Ali, Abraão não fala assim: filho, Deus vai prover para o teu pai o sacrifício. Ele fala assim: Deus vai prover para si mesmo o sacrifício. Então Abraão ele faz todo o ritual necessário. Ele arruma a lenha, ele arruma o altar, né? Ele amarra Isaac ali. E ele então pega o cutelo. Na hora de imolar, o anjo brada e diz: Abraão, Abraão, não faça nem um mal ao rapaz, porque agora eu sei que você é temente ao Senhor. Eu quero falar algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto, quando nós falamos da aliança do sacrifício, porque nós temos algumas dificuldades de entender alguns detalhes sobre sacrifício ou sobre aliança. Primeira coisa, amados, que eu quero falar nessa noite: quem tem vontade aqui? Levanta a tua mão. Você tem vontade? Eu também, todos nós temos. Mas algumas coisas Deus quer alinhar na nossa vida, quando Ele pede de nós algo. Quando Deus requer algo de você ou de mim, Ele quer alinhar algumas coisas na nossa vida que precisa ser alinhada. Então aqui a primeira coisa que eu vejo aqui é a questão da vontade do homem. Porque existe a vontade do homem e existe a vontade de Deus. Aqui, se você fosse parar para pensar, toda a promessa de Abraão estava baseada em Isaac. E agora Deus pede Isaac para o sacrifício. Mas, amados, nós temos uma mentalidade que Abraão, né? Ele precisou aqui trabalhar uma área que é essa área que nós falamos da vontade. Ele teve que alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite: sabe por que nós temos dificuldade na hora de nós entender sobre oferta e sobre entrega? Porque muitas das vezes a nossa vontade está acima da vontade de Deus. Quase sempre é assim. Quando Deus requer algo de alguém, as pessoas se esperniam porque elas não entendem sobre oferta e sobre entrega. E Abraão aqui, ele precisou fazer a primeira coisa: alinhar a vontade dele com a vontade de Deus, para que ele pudesse continuar a caminhada, para que ele pudesse dar continuidade naquilo que seria feito. Então Abraão, ele chega ali no pé do monte e acontece algo. Ele deixa os dois jovens ali, os seus dois servos, e ele fala uma frase assim: fique aqui
vocês juntamente com o jumento, e eu, o rapaz, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Mas olha bem, o entendimento aqui. Aqui, se Abraão ia entregar uma oferta, se ele ia para sacrificar o seu filho, e ele no pé do monte, ele fala o seguinte: nós vamos subir, mas nós vamos voltar. Então você entende que aqui a colocação não está no singular, mas está no quê? No plural. Então ele tinha um entendimento que ele subiria com o filho e também retornaria. Primeira coisa, todo adorador ele tem certeza da sua resposta. E a gente vai ver aqui 3 coisas que Deus alinhou na vida deste homem, né? Para que no final a provisão de Deus fosse estabelecida. 3 fatores Deus trabalhou na vida dele. Mas primeiro nós vamos ler um versículo que está em Romanos. Você vai abrir comigo em Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 7. Vamos tentar entender aqui. Romanos 14, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus, olha aqui, ó. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, mas se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Então aqui, se nós vivemos, vivemos para quem? Se nós morremos para quem? Aqui dá um entendimento que tudo que temos e somos não é nosso. Dá um entendimento, se nós vivemos para Deus, se morremos também, morremos para Deus. Então nós não temos, não somos dono. Tudo então é de Deus. Então aqui nós voltamos o entendimento na onde? Na hora que Isaac pergunta para Abraão aonde está o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Aí Abraão fala o seguinte: Deus vai prover para si mesmo. Por que para si mesmo? Porque não era de Abraão, era de quem? Era do próprio Deus. Amados, eu quero que você entenda nessa noite, se você conseguir entender o que eu vou falar para você. Às vezes hoje Deus vai abrir o seu entendimento. Porque às vezes nós temos muita dificuldade. Quando nós falamos sobre entrega, sobre oferta. E aqui, né, o nosso entendimento é aberto. Por quê? Porque Deus estava falando para Abraão o seguinte: Isaac, ele é meu, primeiro, depois seu. Então aqui, se nós vivemos para Deus, se nós morremos também para Ele, isso quer dizer que tudo que temos é dele. Você veio para a igreja hoje de carro, o carro que trouxe você para a igreja é de Deus. Você é somente o instrumento de Deus, né, nesse carro, naquilo que você tem. Mas eu ministro, eu canto no altar, a sua voz também é de Deus. Mas eu danço, todo o talento que você tem antes de ser teu é de Deus. Porque aqui, né, Abraão fala que Deus, ele provê para si mesmo. Então ele estava falando assim, Deus simplesmente está requerendo algo que já é dele. E às vezes nós temos dificuldade de entender. Porque quando Deus requer algo de você, Ele não está pedindo algo que é seu. Ele está pedindo algo que é dele. Que simplesmente Ele entregou nas tuas mãos para que você desfrutasse e vivesse disso.
Mas, amados, a maior dificuldade nossa, como igreja, muitas das vezes, é entender sobre adoração. Como o pastor André falou sobre expressão. Porque, amados, adorar é muito diferente de cantar. Para cantar você precisa de uma letra. Para adorar você precisa de uma entrega. Então são dois fatores diferentes. O que eu falei nessa manhã, no primeiro culto, é que muitas das vezes nós entramos e vamos embora daqui e achamos que adoramos. E não, nós cantamos. Adorar exige uma entrega. E aqui acontece 3 fatores que eu vou te falar. Porque Deus, ele prova Abraão em 3 níveis diferentes, né? Aqui, primeiramente, Deus põe Abraão à prova em Gênesis 22, logo no primeiro versículo. E Deus prova para Abraão, né, que tudo que ele tem, primeiro é de Deus, e depois dele. Deus prova para Abraão que o que você tem, primeiro é de Deus, e também depois é seu. E aqui então, no versículo 1, Deus põe Abraão à prova. Segunda coisa que acontece, Abraão, ele submete as suas vontades debaixo da vontade de Deus, para que restabeleça aquilo que iria acontecer. Amados, quando nós resistimos naquilo que Deus coloca para nós, nós teremos uma dificuldade de alcançar em Deus a manifestação do seu poder. Nós temos dificuldade. Então existe aqui, amados, 3 níveis que ficou claro. Primeiro nível, né? Deus prova a Abraão na sua obediência. Primeiro nível, Abraão, ele é provado na sua obediência. Segundo nível, Deus prova Abraão na sua entrega. E terceiro nível, ele prova Abraão na adoração. São 3 níveis aqui que Abraão é provado. Primeiro, porque Deus fala, eu quero o teu filho. Ele fala, está aqui. Segundo, a entrega dele foi voluntária. Ele quis, ele se entregou. Amados, olha bem o que eu quero falar aqui. Muitas das vezes vai acontecer algo que nós precisamos entender. Nem sempre as pessoas entendem, mas temos que entender. Tem momento que Deus, ele está procurando o ofertante e não a oferta. Quando nós olhamos para Abraão aqui, todas as coisas, né, estava centrada na pessoa de Abraão e não no sacrifício de Isaac. Por quê? Porque, amados, né, quando nós olhamos para esse entendimento, você vai ver o seguinte, que o ofertante sempre ele é maior ou mais importante que a oferta. Sempre vai ser assim. A oferta, ela não pode ter mais valor que o ofertante. Então ali o que estava em pauta era a pessoa de Abraão. E Deus prova Abraão em 3 níveis diferentes. Primeiro, obediência. Segundo, a entrega. E depois, adoração. Quando você entende esses 3 níveis, eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Quando você entende sobre obediência e entrega, você vai conseguir ser um adorador. Quando você entender esses 2 primeiros níveis, que é de obediência e de entrega, você vai conseguir ser um adorador. Porque, olha bem, então agora Abraão, o que ele faz? Ele constrói um altar. Ele constrói um altar. Ele sobe no monte, constrói um altar, com o propósito de adorar o Senhor. E quando esses 3 níveis, eles se completam, logo em seguida virá uma manifestação do poder de Deus. Quando esses 3 níveis aconteceu na vida de Abraão, qual foi o próximo passo? Abraão, ele olha para o lado e vê o carneiro preso pelos chifres.
que era a provisão. Todas as vezes que existe uma obediência, existe uma resposta. Todas as vezes que existe um nível de obediência, existe uma provisão. Todas as vezes que existe uma entrega, existe também uma adoração. Então ali naquele momento, Abraão estava adorando a Deus com o melhor que ele tinha. Abraão estava se entregando a Deus com tudo de melhor que havia nele. Então eu pergunto para você, quando Deus requer algo ou uma oferta, de quem é a oferta? De quem é a oferta? Primeiro a oferta de Deus, depois ela é nossa. Então aqui a gente deixa bem claro que Deus, Ele proveu para si mesmo o sacrifício. Então ali quando o anjo aparece, fala: não faz nenhum mal, não erga tuas mãos contra o rapaz, porque de fato você é obediente. Entrar no nível de obediência, amados, muitas das vezes é muito diferente de alguns comportamentos que temos. Porque se nós não entendermos na realidade de todo o tempo, que sempre Deus valoriza mais o ofertante do que a oferta. Para que a oferta tenha valor, o coração do ofertante tem que estar em Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Às vezes tem pessoas que estão brigadas com alguém e sobe no altar para trazer sua oferta. Será que ela teve valia? É a minha pergunta. Por quê? Porque se Deus primeiro Ele escolhe o ofertante, para depois escolher a oferta. E muitas das vezes nós não entendemos a posição que nós estamos. Porque tem momento que Deus vai requerer uma oferta, e vai ter momento que você será a oferta. E nós precisamos ter discernimento para entender o que Deus está requerendo de nós. Porque tem momento que você vai trazer a oferta, e tem momento que você é a oferta. Porque Deus, Ele valoriza primeiro o ofertante e depois a oferta. Então aqui 3 níveis aconteceram na vida deste homem que foi restituído. Que Deus, Ele provou. Primeiro o nível da obediência, depois o nível da entrega e também o nível da adoração, que está em Gênesis 22, 5. Ali então Abraão ele foi provado em 3 níveis diferentes. E só agora a gente vê que Deus ele transforma tudo isso em provisão. Amados, quando nós entendemos esses 3 níveis e conseguimos andar nesses 3 níveis, você vai experimentar a provisão de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Deus agora transforma todo esse procedimento de obediência, entrega e adoração. Ele transforma numa manifestação onde Deus entrega a provisão. Tem momentos, amados, que você às vezes não consegue ver a provisão, porque às vezes alguma coisa está faltando em nós. Ou às vezes nós falamos que somos obedientes, mas somos parcialmente. Nós temos dificuldade de se entregar. E com certeza jamais vamos conseguir alcançar o nível
sobrenatural de adorador. E aqui Abraão, ele foi provado em 3 níveis, passou por a prova e recebeu a provisão de Deus. Quando existe obediência, entrega e adoração, Deus sempre vai responder com uma manifestação. O que é a manifestação? É ali o poder de Deus, trazendo a provisão, trazendo o milagre e trazendo a vitória para aqueles que têm buscado. Uma das maiores aqui, a maior de todas as expressões que a gente vê de entrega e de adoração, aconteceu na cruz do Calvário. E ali a gente vê que quando Jesus ele vai para a cruz, ali foi a maior de todas as expressões de entrega. Por quê? Porque ali Jesus, ele era tanta oferta, quanto o ofertante. A maior de todas, as manifestações de entrega e de adoração aconteceu na cruz. Porque Jesus, ele tanto era oferta quanto o ofertante. Às vezes, amados, nessa noite, às vezes você que entrou aqui ou está nos assistindo em casa, qual é a sua maior dificuldade para entender a respeito de aliança? Deus, ele tem uma aliança com cada um de nós. Ele não abre mão da aliança. Mas a pergunta nessa noite também é o seguinte: até que ponto você está disposto a ir com Deus na sua aliança? Até que ponto? Muitos param pelo caminho, muitos começam bem e vai parando conforme a circunstância, conforme as dificuldades. Amados, nesse momento de pandemia, o que mais nós temos visto é pessoas que não entendem às vezes a questão de aliança e se paralisaram, ficaram pelo caminho, perderam o foco, desvincularam da aliança. Quando Deus requer algo de nós, é porque Deus, ele quer trabalhar em nós algum desses princípios que não está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes seja a nossa própria vontade que tem sobressaído e impedido com que Deus se manifeste através da sua vontade. Nós vemos na palavra de Deus muitas pessoas que entenderam sobre a aliança de sacrifício, que entenderam sobre entrega, que abriram mão da sua própria vida para poder viver a vida de Deus. Nós vamos ver um texto aqui que está em Mateus 19. Mateus 19, 21. Mateus 19, 21 diz assim: disse-lhe Jesus, aqui é aquela passagem do jovem rico. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amados, quando nós olhamos aqui para a passagem desse jovem, que a maioria das pessoas conhece, esse jovem chega para Jesus e fala o seguinte: o que eu preciso fazer para entrar no reino? Jesus fala para ele, é muito simples:
obedece os mandamentos. E aquele jovem, então, ele volta para Jesus e fala assim: é muito fácil, porque isso eu faço desde a minha infância, isso eu conheço desde a minha meninice. Aí aqui quando nós lemos, o Senhor Jesus fala para ele o seguinte: então, se você já conhece tudo a respeito dos mandamentos, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem, ele foi embora entristecido. Sabe por quê? Porque, amados, Deus, quando Ele procura alguém, Deus, Ele entende que o ofertante está acima da oferta. E quando Deus pede algo para alguém, primeiro Ele pede o seu coração, depois Ele pede a sua oferta. Primeiro Ele quer ter você, depois Ele pede a sua oferta. E esse jovem, né, que agora apresenta aqui diante de Jesus, o coração dele não estava em Deus. Ele tinha uma linha de conhecimento dos princípios. Ele sabia dos mandamentos. Mas existe uma diferença muito grande de você ter conhecimento e de você ter vida. E Jesus, sabendo todas as coisas, fala para ele o quê? Eu quero é o teu coração, não o seu dinheiro. Eu quero a sua entrega e não o seu dinheiro. E muitas das vezes isso acontece todo dia. Nós não entendemos a questão da entrega, daquilo que o Senhor nos pede. Às vezes Deus requer algo de alguém, e antes de trazer alegria para o coração, as pessoas se entristecem. Porque elas têm dificuldade de entender a respeito de aliança, a respeito de entrega e a respeito de obediência. E esse jovem rico, ele foi reprovado unicamente porque o que Deus queria era o ofertante. Deus queria era a pessoa dele, e não simplesmente a sua expressão com a sua oferta. Às vezes, amados, nós entramos para adorar o Senhor, ou para buscar a Deus, e nós não temos entendimento da importância da verdadeira adoração. Teve momentos nas nossas vidas, amados, que nós ia para a vigília, nós ficava 1 hora adorando o Senhor, até que Ele se revelasse a nós o que de fato iria acontecer ali. Porque, amados, muitas das vezes nós queremos fazer tudo da nossa forma, do nosso jeito. Nós temos dificuldade de submeter à vontade de Deus. E quando nós ia para a vigília, era interessante que algumas pessoas não gostavam. Porque eles falavam assim: vocês passam muito tempo adorando do que orando. Mas eu tive o entendimento que é na adoração que vem a revelação. Que é na adoração que você consegue entender o que Deus deseja fazer. E hoje eu contei um testemunho de manhã, que uma vez nós estávamos numa vigília aqui em cima, e nós entramos, abrimos a vigília, e depois que nós demos abertura, nós fomos adorar. E sempre no meio da adoração, Deus, Ele trazia alguma palavra, Ele trazia alguma direção para a vigília. E naquele dia foi interessante que nós ficamos 1 hora adorando o Senhor. Durante 1 hora adorando o Senhor, e parece que Deus não dava uma diretriz para aquela vigília.
Mas depois de uma hora adorando a Deus, Deus levantou uma das pessoas que estava na vigília e falou assim: pastor, hoje essa vigília, ela está centralizada numa única pessoa. E naquela hora, naquele momento, eu voltei para o lugar onde eu estava. A pessoa com a qual ele falou comigo, ela estava prostrada, adorando também. E Deus então falou assim: vai lá, tira aquela pessoa e traz para o meio. Amados, na adoração, Deus ele revela muitos mistérios e segredos. E naquela hora, eu trouxe aquela jovem para o meio. E começamos ali então a orar pela vida dela. E Deus começou a dar diretriz, Deus começou a falar ao nosso coração, Deus falou comigo: essa jovem, ela tem uma das suas trompas obstruídas. Por isso, ela não consegue segurar filho. E naquele momento então nós começamos a orar. Chamamos o esposo dela, colocou as mãos sobre a barriga dela e nós liberamos ali o milagre de Deus. E ali foi uma manifestação sobrenatural, depois de uma hora que nós estávamos adorando. E para surpresa, irmãos, passou alguns dias, veio a resposta. Aquela jovem estava grávida, para a glória do Senhor Jesus. E para mais, aquela jovem então ela fez todos os exames ali, e tudo apontava para aquele dia, para aquele momento, porque Deus tinha escolhido aquela hora, aquele momento, para mudar a história daquela mulher. E hoje, para a glória de Deus, a Aline da nossa igreja, a menininha dela já está com um ano mais ou menos. 2 anos? 2 anos. Amados, a adoração, ela vai trazer a manifestação. A adoração vai trazer a manifestação. Mas depende dos níveis. Primeiro o nível de obediência, depois entrega, depois adoração. Quando nós alinharmos isso na nossa vida espiritual, todas as vezes que nós tiver com a nossa vida alinhada nesses 3 padrões, toda adoração vai trazer uma manifestação. Quando nós olhamos para Jó, quando Deus fala a respeito de Jó para Satanás, que ele era íntegro, Satanás fala, sabe o que para ele? Fala assim: ele só é porque ele está cercado de tudo que o Senhor dá para ele. Ele tem uma vida tranquila, ele tem uma família abençoada. E Deus fala o quê? Você pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Porque Deus, amados, ele conhece o adorador. Deus conhece o adorador. E Jó, depois de ter perdido família, ter perdido bens, perdido tudo, ele consegue então dizer o seguinte: eu vim nu, e nu eu tornarei, bendito seja o nome do Senhor. Jó consegue adorar no meio da cinza, no meio do caos, porque o adorador, amado, ele não é visto por aquilo que te cerca ou aquilo que você tem. O adorador, ele é visto pelo nível de entrega, de obediência. Nós vemos a vida dos 3 rapazes que foram jogados na fornalha. O que aconteceu com aqueles homens?
Eles se entregaram os seus próprios corpos à morte. Porque simplesmente eles entendiam sobre aliança. Eles entendiam sobre obediência. Eles entendiam sobre entrega. E eles entendiam sobre adoração. E eles disseram o seguinte para o rei: ó rei, se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Mas saiba que se Ele livrar ou não, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. E aqueles homens, eles foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Mas muitas das vezes o comportamento de adoração vai trazer salvação. O comportamento de adoração vai trazer um milagre. O comportamento de adoração vai trazer cura. Muitas coisas são mudadas no mundo espiritual quando nós estamos em adoração. E nós vemos ali o que aconteceu em Daniel. Daniel capítulo 3, versículo de número 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amados, não importa o que você está passando, não importa a batalha que você estiver vivendo, uma coisa é certa: o 4º homem da fornalha vai te visitar. Ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar no teu trabalho, ele vai mudar a tua história. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Embora nós temos dificuldade de cumprir a aliança, Deus, Ele cumpre a tua aliança. O 4º homem da fornalha, nessa noite ele está aqui neste lugar. E ele veio para que nós juntos possamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar aqui. Eu quero fechar te contando algo. Que às vezes Deus, Ele requer de nós algo que muitas das vezes vai parecer difícil. Mas Ele vai testar o nosso nível de confiança, de fidelidade. Muitas das vezes nós somos provados, como Abraão foi provado. Mas qual é o nosso nível de fidelidade a Ele? Deus já pediu algo para você no momento que parecia ser muito difícil para você obedecer. Parecia que aquilo que Deus pediu para você estava acima. Das suas forças ou da sua vontade. Algumas vezes eu tive experiência de adoração. Uma das vezes foi nesse testemunho da Aline. Mais uma vez, amados, eu tive uma experiência. No momento eu estava muito triste. E eu tinha perdido o meu irmão mais novo. E a minha vida com ele sempre foi muito junta. Porque todos os meus irmãos casaram, só sobrou nós dois. Então nós partilhamos quase tudo na nossa vida. E quando aconteceu algo dele se perder nessa terra e ir embora, para mim foi um momento difícil. Embora eu perdi os meus pais, ultimamente perdi uma irmã, mas aquele momento para mim foi difícil, porque nós
Nós partilhamos tudo na nossa história, na nossa vida. E eu tinha comigo que eu tinha que ser pilaço ali, eu tinha que ser forte, né, por causa dos demais, da minha família. E naquele dia aconteceu algo. E tudo já tinha acontecido, os apóstolos esteve presente, já tinha feito o culto fúnebre. E quando estava para tirar o corpo para ir embora, faltava uns 15 minutos, eu me retirei daquela sala por um momento e fui ficar sozinho no meu canto. E ali, de lá eu observava a minha família. E lá Deus falou assim comigo: eu quero que você cante para mim. Amados, na mistura de conflitos, de guerra interior, de momentos difíceis, às vezes você não entende, você acha que às vezes seja a nossa vontade, a nossa alma que está falando. E eu continuei em silêncio ali, retirado. E Deus novamente veio e falou assim para mim: eu quero que você canta para mim. Muitas das vezes Deus requer de nós algo no momento que vai ser difícil, porque nós temos que entender que tudo primeiro é de Deus, depois é nosso. E depois de eu ter entendido aquela palavra, eu voltei novamente para o lugar. Chamei minha sobrinha que está aqui hoje, chamei os meus familiares e falei: nós vamos cantar para o Deus poderoso, nós vamos cantar para o soberano, nós vamos adorar com tudo que é em nós. Porque, amados, a adoração muda tudo em nós. Porque Deus, quando Ele quer alguma coisa, a sua oferta não está acima do ofertante. E naquele momento então eu chamei todos e falei: vamos adorar o Senhor. E aquele dia nós adoramos com o cântico que nós vamos cantar aqui agora. E você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor, de se entregar ao Senhor e deixar que a tua vontade se submeta à vontade dEle, para que depois de você entender sobre obediência, sobre entrega, você possa entrar num nível mais alto de adoração. E o Senhor então falou: me adore, cante para mim. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico que nós cantamos aquele dia, mas que vai mudar a tua história nessa noite. Quero convidar você que está no culto presencial a se colocar de pé. Você que está nos assistindo em casa, se coloca de pé também. Na sua casa aí, no teu lugar onde você está assistindo. E vamos adorar o Senhor com tudo que é em nós nessa noite.